Como eu descobri que sou autista aos 26 anos? Oi, meu nome é Gabi e eu sou autista. Em janeiro de 2023, eu recebi o meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. Mas para chegar até esse momento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Quando eu era criança, eu era considerada uma criança extremamente tímida. Eu tinha pavor de conversar e interagir com outras pessoas, até mesmo pessoas da família com quem eu não convivia diariamente. E essa parte da interação social sempre foi muito difícil para mim. Desde muito cedo me deixava muito ansiosa. Ainda na infância, mas já um pouco maior, eu tinha um extremo pânico quando os meus pais me pediam para ir na padaria comprar um pão, por exemplo. Então, desde novinha, eu já sofria com a ansiedade. Eu ficava muito nervosa. E na época eu não sabia explicar o motivo. E hoje eu vejo que o que me deixava ansiosa era a falta de previsibilidade. Tipo, ok, eu tenho que ir na padaria, mas o que exatamente eu tenho que falar, o que exatamente a outra pessoa vai responder, o que exatamente eu tenho que responder de volta. E eu não sabia explicar isso, mas eu precisava desse roteiro, dessa antecipação para eu me sentir mais segura. E por isso que as interações eram tão difíceis para mim. Aí já na pré-adolescência, quando eu mudei de escola, eu me vi muito mais infantil que as outras meninas da minha turma. E aí eu comecei a sofrer um certo bullying, principalmente nesse primeiro ano que eu me mudei para essa escola nova. Mas depois eu comecei a observar e a imitar as meninas ali da minha turma numa tentativa de me encaixar. E foi ali que eu comecei a aprender a fazer o masking, que é esse mecanismo de defesa que a gente cria para se encaixar, para mascarar as características do autismo. E de certa forma deu certo, eu consegui passar despercebida. Eu me tornei mais popular, mas sempre por ter as amizades certas. Porque eu buscava pessoas mais extrovertidas, eu admirava pessoas mais extrovertidas. Justamente por conta dessa minha introversão. E porque do lado delas eu não precisava ser tão extrovertida assim, mas tinha os benefícios de ser amiga de uma pessoa popular. E nos anos que eu fiquei ali nessa escola, durante a minha adolescência, eu passei por alguns momentos ruins. Eu tive o meu primeiro namoro e eu era muito nova e era um relacionamento super abusivo. E foi a época que eu experimentei as minhas crises mais intensas, porque eu não sabia lidar com a sobrecarga emocional. E eu tinha crises sozinha, onde eu me cortava, eu me isolava no quarto, eu não deixava os meus pais se aproximarem, até porque eu tinha uma dificuldade absurda em me expressar, em explicar o que eu estava sentindo. Então foi uma fase bem difícil. Aí no ensino médio eu mudei de escola, e nessa nova escola, passei novamente por episódios de bullying. Me zoavam por ser intensa demais, boba, infantil. E todo esse bullying muito por conta do meu segundo relacionamento que eu tive, que também foi bem tóxico. Mas eu consegui, terminei o ensino médio e eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida. E eu estudava num colégio que também era cursinho pré-vestibular. Então, eu fui na onda e decidi tentar prestar vestibular para psicologia. E eu decidi isso porque eu queria me tornar psicóloga ou porque eu via como uma futura profissão? Sinceramente, não. Eu tava ali perdida, sem saber o que fazer e com um monte de questões internas que eu não entendia. Então, a minha escolha pela psicologia foi muito mais numa tentativa de me entender. De entender por que eu me sentia tão diferente das outras pessoas. Por que eu sentia que eu não me encaixava em lugar nenhum. Por que eu tinha essa sensação de que coisas que pra mim eram muito difíceis, para as outras pessoas eram tão fáceis e naturais. E a faculdade, na verdade, foi muito boa para mim. Foi a época em que eu mais me desenvolvi, amadureci, consegui desenvolver melhor as minhas habilidades de comunicação, consegui me aproximar mais dos meus pais durante esse tempo. A minha socialização era boa, eu tinha amigos, eu saía. Passei por vários obstáculos? Passei. Quis desistir várias vezes no meio do caminho? Quis também.
mas sobrevivi e me formei em psicologia no final de 2019. E no início de 2020 veio a pandemia. E a pandemia, por um lado, foi confortável por eu não precisar socializar. E nessa questão de socializar, que para muita gente estava sendo tão difícil, né, permanecer em casa, não sair, para mim estava sendo ótimo nesse ponto. Mas era uma pandemia, né? E pela desculpa da pandemia, eu acabei postergando esse meu início profissional na psicologia. E foi, inclusive, durante a pandemia, a época em que a minha ansiedade mais disparou. Eu tinha crises de ansiedade do nada, dentro de casa. E foi quando eu busquei um psiquiatra pela primeira vez, pensando ali numa medicação para controlar toda essa ansiedade. E aí, durante a consulta com o psiquiatra, eu relatei muito brevemente toda essa questão da dificuldade de socializar desde a infância, o pavor de me expor em público, e até cogitei ali com ele se não poderia ser uma possível fobia social, o que ele rapidamente descartou. Na verdade, foi tudo muito rápido, né? Uma consulta ali de 15, 20 minutos, onde ele mal me deixou falar, já diagnosticou ali como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e me mandou embora com uma receita de medicação controlada. E claro, a medicação trouxe efeitos colaterais, não resolveu o meu problema e eu parei de tomar. Mas pensando agora, com o conhecimento que eu tenho hoje, as coisas que eu relatei e os exemplos que eu dei nessa consulta com o psiquiatra, se fosse um profissional que tivesse conhecimento sobre o autismo, ele tinha notado. Tanto pelos exemplos que eu dei, quanto pelas estereotipias que eu estava fazendo ali na frente dele. Eu não conseguia controlar as minhas mãos. E aí ele leu isso como a ansiedade do TAG. Mas pelos meus exemplos, a ansiedade que eu relatei sentir ali durante a adolescência, no exemplo que eu dei para ele, se referia muito mais a uma necessidade de previsibilidade, de familiaridade. Porque eu dei um exemplo de quando eu comecei a estudar no 3º ano do ensino médio, em que eu precisei mudar de sede do meu colégio. E a sede nova do meu colégio ficava mais longe. Mas eu ficava ansiosa só de pensar em pegar um ônibus diferente daquele que eu já estava acostumada a pegar. Então, eu preferia fazer o mesmo caminho, pegar o mesmo ônibus, mesmo que eu tivesse que andar mais, do que fazer um caminho totalmente novo e desconhecido que me deixava mais perto do colégio. Então, a ansiedade que eu sentia era por ter que fazer um caminho diferente, sair da rotina, sair daquilo que já era familiar e confortável para mim, o que é bem característico do autismo, não do TAG. Porque o TAG é uma ansiedade diferente, é um pensamento mais catastrófico, é um medo de uma possibilidade futura que muitas vezes nem é real. Se fosse TAG, seria mais algo tipo, se eu pegar um ônibus diferente, eu posso ser assaltada. E não era assim, eu não sabia explicar, não tinha um motivo, não tinha um e se para eu não pegar outro ônibus. Então, a minha ansiedade era muito mais com eu ter que mudar um caminho que já era familiar e confortável para mim. Enfim, mas isso eu só sei agora, né? Então, 2021, pandemia, fui no psiquiatra, comecei a medicação não deu certo, parei a medicação. E aí, nesse ano, eu perdi o meu pai e mais 3 irmãos dele para Covid. Então, foi um ano bem difícil e eu acabei, mais uma vez, postergando esse meu início na psicologia. E aí, só em 2022, que não teve mais jeito e com muita ansiedade, eu tive que começar a trabalhar. Então, eu vim para a internet, comecei a fazer atendimentos online, porque na minha cabeça eu imaginei que seria mais confortável para mim fazer atendimentos online do que presenciais, né? E a pandemia também possibilitou muito isso. Teve um desenvolvimento bem grande das consultas online, né? Então, eu comecei a atender os meus primeiros pacientes. E tava dando certo, eu produzia conteúdos nas redes sociais, eu finalmente tinha os meus tão sonhados pacientes, mas se passaram meses e a ansiedade não ia embora. E eu, por um lado, estava muito feliz por ter finalmente chegado onde eu queria, por estar dando certo, por estar ajudando pessoas, por estar recebendo feedbacks incríveis sobre o meu trabalho, mas por algum motivo eu ainda tinha crises de ansiedade antes dos atendimentos. E depois dos atendimentos, eu ficava tão
esgotada que eu não conseguia sair da cama. E foi aí que eu comecei a achar que eu tava tendo episódios depressivos. Então foi muito difícil, porque por um lado era muito gratificante, mas por outro tava me fazendo muito mal. Então, até o final de 2022, eu encerrei os meus atendimentos e fui buscar entender o que estava acontecendo comigo. Porque não só no profissional eu estava tendo essas reações que eu não entendia, como no meu pessoal também, no meu relacionamento, que eu comecei em 2022 e que dessa vez não era tóxico, finalmente. Mas eu estava tendo reações que eu não entendia também. Como ficar não verbal em alguns momentos, onde eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar e aquilo era angustiante. Então, com tudo isso, eu comecei a pesquisar. E aí, coincidentemente, talvez por eu estar pesquisando, né, sobre saúde mental, transtornos, começaram a aparecer vídeos para mim nas redes sociais sobre o autismo. E no início, eu comecei a assistir por pura curiosidade. Só que começaram a chegar vídeos de autistas que foram diagnosticados na vida adulta. E eu comecei a me identificar mais e mais a cada vídeo. Até que chegou um ponto que eu falei, cara, isso responde tudo. Tudo que eu sempre me questionei sobre mim mesma a vida toda. E aí eu entrei em um hiperfoco absurdo e eu só fazia isso. O dia inteiro, por semanas, meses, eu só pesquisava sobre o autismo. E ia fazendo uma lista gigante, com todas as características, com tudo que eu me identificava. Até que chegou um momento que eu falei, é isso, não tem como negar. E aí eu contei pro meu namorado, pra minha mãe, pra minha irmã, que no início não me deram muita credibilidade. Mas conforme eu ia mostrando as coisas pra eles, eles também iam me vendo naquelas características. E aí me deram total apoio pra eu ir buscar um profissional que fizesse esse diagnóstico. E aí eu encontrei um médico especialista no diagnóstico tardio de autistas em mulheres. E não teve dúvidas, o diagnóstico era realmente autismo nível 1 de suporte. E esse diagnóstico foi um alívio, foi a resposta para todas as perguntas. Do porquê a vida toda eu me sentia diferente, do porquê eu não me encaixava, do porquê eu tinha reações emocionais muito intensas e do porquê também de eu ficar daquele jeito que eu ficava quando eu fazia atendimentos como psicóloga. 1 hora de chamada de vídeo, ao vivo, ali com cada paciente. Apesar de ser à distância, era para mim como uma interação social, onde eu estava ali constantemente preocupada, porque eu tinha que ser espontânea e era imprevisível. Eu não tinha um roteiro para seguir. E aí eu tinha que ficar nesse modo alerta, com uma atenção mega focada, por 1 hora quase com cada paciente. E aí é claro que depois de atender vários pacientes no dia seguinte eu estava completamente exausta, sobrecarregada, e eu entrava numa crise de shutdown. Por isso eu não conseguia sair da cama. Não era porque eu estava depressiva, mas era porque eu estava em crise. Então, o diagnóstico me trouxe um entendimento absurdo, um autoconhecimento absurdo, que faz com que hoje eu saiba lidar melhor com as minhas dificuldades, que eu saiba respeitar os meus limites, enxergando o meu potencial, mas não me machucando para caber em espaços que não me cabem. Como essa questão dos atendimentos. Eu entendi que aquilo estava me fazendo mal. Então, eu desisti da psicologia? Não, eu busquei adaptar a minha forma de trabalho para algo que não me fizesse tão mal. E eu comecei a criar conteúdo sobre autismo, eu atingi muita gente. Eu criei um curso sobre o autismo em adultos e eu recebo todos os dias agradecimentos. Então, eu continuo ajudando as pessoas, mas fazendo algo que eu gosto e que me faz bem. Que é ter o meu roteiro ali pronto para gravar os meus vídeos, para gravar as minhas aulas. Que é algo que me traz conforto, que me traz previsibilidade e que não me sobrecarrega daquela forma que eu estava me sentindo sobrecarregada quando eu fazia os meus atendimentos. Então, essa é a importância do diagnóstico. Diagnóstico é, além de autoconhecimento, qualidade de vida. Enfim, ficou longo esse vídeo, me desculpem. Mas se você assistiu até o final, coloca um emoji de girassol nos comentários. E se quiserem compartilhar as histórias de vocês, deixa nos comentários que eu vou amar ler.